Bom, a Bicha Oca é um trabalho que eu criei em 2009, baseado nas personagens homoeróticas do autor pernambucano chamado Marcelino Freire. É uma peça que fala sobre a velhice dos gays e que trabalha um pouco a questão da solidão e ao mesmo tempo que a peça vai sendo narrada, sendo encenada, o texto do Marcelino acaba fazendo uma crítica ácida e bastante pertinente ao modus operandi dos homossexuais. E é um trabalho que é, aborda questões muito delicadas do universo gay, como a promiscuidade, como é, a nudez, como a solidão, como o medo e muito amores mal resolvidos. Então é uma peça bastante delicada, com uma abordagem bastante delicada, mas que eu procurei fazer de uma forma que fosse bastante palatável para o público e que as pessoas se identificassem com esse seu ao seu. Então, a Bicha Oca em cena tem o seu Alceu, que é o personagem que eu interpreto, e tem o menino do seu Alceu, que é interpretado pelo Rafael. E o que a gente vai propor para o público é uma imersão no universo desses dois personagens. E eu espero que o público possa sair da peça bastante introspectivo e questionador sobre todas as pautas que eu, como diretor barra adaptador do texto, escolhi colocar numa peça gay, como a Bicha Oca. Bicha Oca porque tem um trecho do Marcelino Freire, tem uma frase que o Marcelino fala assim: bicha devia nascer vazia. É. Oca. É. Feito uma porta. No lugar do coração, bicha devia ter um período sadia. Para mim como ator e como diretor do espetáculo é um desafio imenso, porque eu já tive 10 atores, o Rafael é o 10º ator a compartilhar comigo dessa peça. Então, isso como artista para mim foi um desafio tremendo, porque eu tive que me renovar a cada colega de cena com quem eu tive. A peça ela surgiu em 2009, de lá para cá eu fiz várias temporadas, viajei para vários lugares e o trabalho ele foi se refazendo de acordo com o meu avanço, com a minha idade e com que a troca que eu tinha com os outros atores. Eu acho que agora, nessa versão de agora, junto com o Rafael, eu acho que a gente vai apresentar uma versão para quem já conhece o trabalho nova dessa leitura dos personagens. Isso pra mim tá bastante interessante porque parece que é uma peça nova, parece que eu tô fazendo pela primeira vez. E não é, né? A peça existe aí há 15 anos e eu já tive 10 atores fazendo o papel do menino do seu ao seu. Então eu me sinto muito renovado e agraciado pela presença do Rafael, que se jogou na peça, se jogou pro papel e está se tornando um grande parceiro de cena. Espero que as pessoas gostem dos dois personagens e que a gente possa oferecer, através desses personagens, uma vivência inesquecível. Essa é a minha primeira experiência no teatro. Eu sou ator do audiovisual, então a minha experiência é com cinema. Eu sou cineasta também. E eu tenho muito interesse como artista na sexualidade e em pensar esse lugar de ser gay. Então, praticamente tudo que eu fiz tem a ver com isso. Eu sei da Bicha Oca de longa data, mas eu nunca tinha visto. E eu cheguei no Rodolfo através de um amigo. O Rodolfo está procurando um menino. E esse amigo falou pra mim que eu devia escrever pro Rodolfo que ia dar liga. Escrevi meio, não sei, vamos ver. E aí super rolou, a gente se encontrou pra conversar e logo de cara a gente se conectou. O que eu achei muito bom, porque e ele me explicou mais da peça, eu já tinha lido o roteiro, e eu fui muito animado pro encontro porque eu amei o texto. O que é uma coisa que não acontece sempre. E aí, pra minha primeira experiência no teatro, eu me senti muito agraciado, assim, de ter um texto do Marcelino Freire
que já tem história, que já tem seus fãs. De alguma forma está legitimada a qualidade desse trabalho, porque são 15 anos. E no encontro com o Rodolfo eu senti que eu podia confiar nele, na minha inexperiência no teatro, que eu ia estar em boas mãos. E eu também senti que eu podia colaborar, não ser apenas um ator que está sempre às ordens, mas que dá pitaco. E a gente foi criando a dinâmica desses personagens juntos, muitos ensaios, descobrindo muitas coisas, e eu me percebi um ator muito aberto a jogar mesmo, com a energia do meu parceiro de cena. E a gente teve a sorte de clicar logo de cara, porque aí foi fácil. A gente experimentou muita coisa e a gente chegou em alguns lugares que a gente achou que dizem muito. Então a gente está bem feliz com o que a gente criou e ansiosos curiosos para saber como o público reage. O público, enfim, o público novo que vai vir, com certeza. O seu público, por exemplo? O meu público. Mas estou muito curioso para ver o público que já conhece o espetáculo, o que eles vão achar dessa nova roupagem, porque tá bem diferente, tá bem interessante. Eu sinto que passou tudo muito pelo corpo. E a gente vai tentando entender como o texto... A gente tem um texto e a partir do texto reverbera no corpo de formas que às vezes a gente acha que não... A princípio não tem a ver, não caberia ali. E a gente vai encontrando lugar para esses estímulos. É isso, a gente ensaiando, todo mundo muito poroso e aberto pro instinto, para como a gente reage ao que o outro propõe. Então era a gente propondo muitas coisas. Então eu diria que passou muito pelo corpo. E é um espetáculo que tem um teor sexual que eu acho que de uma forma geral para muitos atores é um não interdito, mas um tabu ou um lugar de constrangimento, um lugar de levantar algumas barreiras. E eu, enfim, pro meu público, isso não é um problema para mim. Então facilitou um pouco a vida do Rodolfo. Eu não tenho essas questões, então eu estava aberto ao que viesse. É isso? A pergunta foi pra você. Sim. Foi tudo muito orgânico. Olha, eu sempre defendi, eu sempre falei, eu sempre argumentei para as pessoas que me faziam esse tipo de pergunta, que, inclusive para os atores com quem eu trabalhei, que eu estava aberto, quando chegava o ator, eu falava, eu estou aberto a reconstruir o que eu entendo do personagem e vamos construir esse final junto. Então tem uma coisa que eu gosto muito, de que com cada ator eu tenho um final diferente, e esse final ficou com esse ator. Então, todos os outros que passaram pelo personagem, que saíram do processo por eles motivos, foi com eles o final deles. Mas é bastante trabalhoso para mim, porque eu tenho que me reinventar em cena, preciso modificar às vezes a minha compreensão do personagem, preciso aumentar o tom ou diminuir o tom de acordo com o que eu estou trocando com outro ator. Então é um exercício árduo de interpretação, de composição de personagem e também de direção, já que eu sou o diretor da peça. Então é um olho dentro, um olho fora, um olho dentro e um olho fora. Não é fácil, porque às vezes eu quero explorar um lado e eu não consigo porque eu estou de dentro. E às vezes eu quero ser mais incisivo numa questão e eu não posso, porque eu não estou de fora. Então, mas para mim, para o núcleo teatro do indivíduo, para o que eu acredito que é o meu trabalho artístico, a Bicha Oca é um dos 11 trabalhos artísticos que eu tenho, estando em cena e ou dirigindo. Então a Bicha Oca é um trabalho que traduz muito meu pensamento da arte, mas é muito trabalhoso para mim. Eu acho que o Rafael, a diferença do que eu sinto do Rafael para os outros artistas que trabalharam comigo é que o Rafael ele trouxe uma leveza para o trabalho e trouxe
um aconchego pro trabalho, que foi muito diferente para mim, porque eu não tinha me sentido assim nos outros, com os outros atores. E acho que isso facilitou um pouco a minha conexão com ele desde o dia que a gente almoçou junto para se conhecer, que era uma coisa que tinha que durar meia hora, durou 3 horas, e de repente o Rafael tava falando da infância dele, e eu tipo, nossa, mas a gente nem se conhece. Então foi muito bacana, assim, né? Então eu costumo dizer que o Rafael, né, eu costumo dizer que quando as pessoas estão dispostas, quando elas querem, a coisa acontece. E o Rafael chegou no trabalho e falou, eu tô aqui e eu vou fazer o trabalho acontecer com você. Eu não tô com medo da onde isso vai levar. Eu tenho questões que pra você talvez seja um problema, pra mim não é. E vambora. E aí eu falei, tá bom, vou arriscar. E é isso que o público vai ver. Então eu acho que pra mim é diferente. O final com ele traz elementos que eu nunca trabalhei em cena. E eu estou bastante ansioso para saber como o público da peça vai reagir e como o público que não me conhece, que vai vir através do Rafael, ou que vai vir pela primeira vez, amigos meus que vão ver pela primeira vez também, vão reagir a isso. Então eu acho que a peça, para o público e para o ator Rodolfo Lima, toca em questões que são bastante delicadas. E eu acho que, de uma certa forma ou outra, talvez eu me sinto agora, com 47 anos, corajoso para encarar. Talvez, né? Quando a peça começou há 15 anos atrás, eu era uma pessoa que tinha 33, 34 anos. Então, algumas questões para mim não eram pautas. E aí eu envelheci, junto com o Seu ao Seu, e também me abri para outras coisas, e eu acho que o público vai ver um pouco disso. Espero que o público veja um amadurecimento meu, uma conexão minha com a atualidade também. E eu acho que o Rafael, com o trabalho dele, com a linguagem dele, com a disposição dele, então é como se ele tivesse me contaminado um pouco. Então parece que eu estou fazendo uma peça nova. E a peça não é nova, a peça é velha. Mas o Rafael trouxe um pouco dessa leveza para mim. Então eu tô curtindo um pouco essa vibe. Tô bastante ansioso para saber o que vocês vão achar. Mas eu tô animado. Olha, eu acho assim. Eu acho que toda estreia, toda vez que a gente coloca um trabalho em cena, muitas coisas podem acontecer, né? Inclusive para o trabalho, para nós, entre nós e a nossa rede de contato, de amizade, de afeto e tal. E eu espero que a Bicharuca seja uma experiência incrível para o Rafael, que potencialize bastante ele, o trabalho dele e a carreira dele como ator. E eu espero que eu possa viver uma experiência positiva e propositiva, e que isso aqui seja o início de uma parceria, né? Eu sinto uma carência muito grande de não ter artistas com quem eu possa construir trabalhos longos, por exemplo, ou ter um diálogo a longo prazo. Eu tenho agora com outro ator, com quem eu estou fazendo uma outra direção, mas eu acho que, se a gente não brigar, eu acho que talvez o Rafael também possa se tornar esse parceiro, assim. Embora a gente seja muito diferente, artisticamente falando, mas eu sinto que é como se o Rafael pudesse ser contaminado com o meu trabalho, com a minha experiência artística, e como se eu pudesse me rejuvenescer um pouco não vou dizer a juventude, porque o Rafael não é tão novo, mas com com esse olhar mais jovial um pouco pro teatro. Porque como ele não é do teatro, ele não está muito contaminado com o teatro, né? Ele é do audiovisual, ele tem uma outra pegada, uma outra formação cultural, fez história da arte, é ligado no cinema, então ele vem num outro lugar, que é diferente do meu, dos meus amigos atores, dos vícios. Então é isso, então eu espero que a gente possa proporcionar uma experiência incrível, interessante e provocativa. Porque se não for pra provocar, eu nem saio da minha casa. Eu acho também que você falou, nós somos muito diferentes.
artistas muito diferentes, acho que na expressão do que a gente faz, mas eu fui na sua casa, eu vi seus livros, É verdade. seus CDs, É tipo, verdade. a gente tem muito em comum. É verdade. Então o jeito de pensar o mundo é parecido, apesar da grande diferença de idade. É parecido. Então isso ajudou também a dar liga, eu acho. E 3 aí? horas conversando porque a gente tinha muito assunto em comum, né? Exatamente. Então é isso. Então acho que quem já foi meu aluno, quem já viu as minhas peças, sabe como eu penso mudo, sabe como eu penso as relações teatral, sabe como eu encaro o meu fazer teatral. E aí foi muito bom achar o Rafael, que era um cara aí interessado, atento, a escutar também e a dividir comigo. E sim, a gente percebeu que a gente tem muitas coisas em comum, gosta de muitas coisas em comum. E é muito legal. Então a gente está nesse processo de que e que eu acho que isso vai vazar um pouco para a cena, de que a gente está se entendendo como artistas separados, se entendendo como artistas juntos. E eu acho que quem vai ganhar com isso é o público. E a gente também, porque eu acho que aqui está nascendo uma parceria, como foi algo que nasceu com o dono do Espaço Estranho, e também com quem eu tive com os outros parceiros de cena. E é isso, tá tudo certo, mas espero que o Rafa sobreviva bastante tempo e que a Bichaoca que a Bichaoca seja renovada um pouco e que a gente possa trabalhar um pouco ela em outros lugares também, no sentido de outros territórios. Para o Rafael também ter essa experiência mais prolongada do teatro, da artesania teatral, porque é muito diferente do cinema, a linguagem que ele está acostumado. Então, o que é bom que o público saiba é que tanto eu estou aberto para renovar o que eu já sei fazer, como o Rafael está aberto para emergir no universo das artes cênicas. Então a gente está apoiado no outro, de mãos dadas, vamos pular? Vamos pular. E a gente só torce para que as pessoas gostem. O que me chama a atenção no texto é que é a subjetividade de uma bicha, a bicha oca, mas de uma bicha velha, a tal da Kakura. Eu me interesso pelas Kakuras, tipo, eu ouço as Kakuras, eu não desprezo as Kakuras, eu sinto tesão em Kakura. Então, assim, eu nunca fui a bicha que tá olhando da minha idade pra trás. Pelo contrário. Então, eu nunca tematizei num trabalho meu a velhice, mas é uma questão especificamente a velhice, mas é uma questão que passa na minha cabeça desde que eu fiz 30, há 7 anos atrás. Inevitabilidade da velhice. E como eu acho que reforçou algumas crenças minhas, de como a cultura gay, de uma forma geral, é muito apegada à juventude, a retardar o tempo, a ficar atualizada, a se enquadrar. Que é uma experiência, é um círculo muito ruim, eu acho, porque a minha experiência por ter 37 anos é de uma geração que não é a geração Z. Eu também não posso falar por eles, cada um tem a sua história, mas eu, criança, adolescente, a ideia de ser gay no futuro era uma ideia de morte, de solidão, de tudo fazia com que eu me reprimisse. Eu não tinha um modelo de uma pessoa gay mais velha, porque ou elas tinham morrido, ou de AIDS, ou elas estavam no armário, ou elas nem dariam atenção para um moleque que nem eu, porque eu sentia quando eu era muito novo, e eu sempre realmente fui muito interessado por pessoas mais velhas, uma desqualificação, assim, tipo, você não sabe nada. À medida que eu fui ficando mais velho, fiz história da arte, eu a princípio trabalhei com artes visuais, fui migrando para o cinema. Tem um curta que trata, de alguma forma, do envelhecer, tenho criança, adolescente, adulto, então existe eu consigo pensar que vão envelhecer. Assentou em mim essa experiência toda com o texto do Marcelino Freire e com o Rodolfo,
uma paz de espírito em envelhecer. Não ficar correndo atrás de tempo perdido, não fazer loucuras para manter a aparência jovem. Não precisar me contaminar por esse tipo de demanda. E aceitar a bicha velha que sempre existiu em mim, na verdade. Por interesse em cultura, em música, em literatura, um jeito de pensar o mundo também, que não é tão... Eu sempre fui meio esquisito nesse lugar, meio pato feio. Nunca realmente encontrei um grupo que me abraçasse. Eu sempre consegui construir relações a dois. E fazia tempo que eu queria um parceiro nas artes, alguém que eu pudesse trocar e construir junto um trabalho. E eu acho que eu encontrei no Rodolfo um interlocutor, um parceiro, um cara que ouve, que é uma coisa muito boa também, de pessoas mais velhas. Elas ouvem mais. E elas têm o que dizer. Então essa troca de saber que estou sendo ouvido e de escutar atento tudo que me é dito é muito mais fluida, foi muito fluida com o Rodolfo. E eu senti essa conversa com o próprio texto, antes de encontrar o Rodolfo. Esse texto me dizia muito. Quase como se fosse uma sombra minha, o seu ao seu. Eu sentia. Nos seus recalques, no seu rancor, na sua melancolia. E ao mesmo tempo num tesão enorme, numa vontade de amar, ser amado, mas não conseguir. Que é uma luta que é uma luta de todo mundo, mas eu acho que a nossa comunidade sofre mais com isso. As relações são muito efêmeras, as pessoas não pensam a longo prazo, todo mundo é guiado pelo desejo, pelo imediatismo, as pessoas não param e pensam, elas vão indo. E no texto eu vejo um seu ao seu que vai indo, mas está no momento de refletir. E aí eu pensei como ator que contracena com esse seu ao seu refletindo, que eu era uma pessoa boa para esse momento da vida desse homem. Que eu podia entregar algo como ator ali. E... dá um trabalho pro seu ao seu. É isso, então espero que vocês possam vir prestigiar. A peça vai ficar em cartaz toda segunda-feira, até o final de junho, sempre às 21 horas, e serão 10 apresentações. Vão ter 3 sextas-feiras às 11 horas também. Dá uma olhada nos flyers, dá uma olhada aqui na postagem, a gente vai deixar todas as informações, tá bom? Então esperamos vocês aqui no Espaço Estranho, que fica na Vila Romana, e